O cigarro do século XXI. Sedentarismo. Em 90 anos, 30 anos é dormindo. Sobre anabolizante. O que é que você tem a dizer? Até aqui eu vou aguentar, porque eu sei que isso aqui é prejudicial para mim. Como sei que meus hormônios estão baixos? O que é sedentarismo? Comer cuscuz todos os dias. Léo, isso é uma pergunta importantíssima que você fez, porque para uma pessoa que tem uma deficiência, ela precisa repor. Sim. Vai dar uma briga aqui entre você por... Às vezes a pessoa dorme por cansaço, nem percebe o sono. Infartam, viu, Léo? A menopausa, Léo, na verdade é uma data, entendeu? Tive um acidente de trânsito para entender meus limites. E reconstrução hormonal. A pessoa que dorme mal, ela vai viver menos. Olha, isso é importante porque as pessoas acham que são magras, não precisa fazer exercício, né? Sim. Isso aí agora é a competência minha. Toda doença crônica, Léo, ela exige um tratamento crônico. Quem é Dr. Fernando sem um jaleco? A testosterona ela não é só a libido é um dos fatores, entendeu? Sim. Aqui, ó. Depois dos 40, correr atrás do tempo perdido. É possível? 27,5% da população mundial hoje é sedentária. Qual a sua visão hoje, né, em relação ao marketing? Sim. Às vezes a pessoa tá botando um óleo ali de cozinha dentro do corpo pensando que é um hormônio. Sim. As pessoas pensam que sabem comer, as pessoas pensam que sabem treinar. Rapaz, abaixo de Deus aqui, você foi o cara que salvou minha vida. Promed Podcast, a sua consulta digital. Começando aqui mais um episódio, um assunto bem interessante. Saúde em primeiro lugar, pessoal, né? E antes de tudo, eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse assunto que vai salvar vidas, né? Semana passada tivemos aqui um professor de educação física e hoje temos aqui Dr. Fernando com a gente para falar sobre o cigarro do século XXI, sedentarismo. Isso mesmo, você está aí agora em casa, sedentário, vamos desmistificar sobre esse assunto. Dr. Fernando veio aqui com uma carreira enorme aí para falar sobre isso. Doutor, eu já começo com uma pergunta, né? Por que hoje a gente está tendo tantas pessoas, né, sedentárias, acima do peso, né, que não busca uma atividade física, uma alimentação melhor? No tempo de criança a gente via pessoas mais ativas, não tão, né? Então conta pra gente, você que tem esse conhecimento vasto nesse assunto de hoje. Léo, primeiramente, obrigado pelo convite, tá aqui no Promed 360. Você que já é uma pessoa em referência para poder estar divulgando, né, alguns conteúdos de ação médica. Então, primeira coisa, a respeito do sedentarismo, né? Sim. Ganhou essa titulação aí de tabagismo do século XXI. Então, a gente vê a mesma coisa, a história do tabagismo, né? O tabagismo veio, a princípio, de uma forma tranquila, de uma forma mais... A pessoa que fumava era aquela elegante. E depois de um tempo, se observou-se, né, com o decorrer dos estudos e a evolução da ciência, que causava danos, né, principalmente pulmonares, como efizema, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer, não é? Sim. Então, os custos relacionados a isso começaram a ficar muito superiores em decorrência da saúde e também de uma apenas da parte econômica que envolvia o consumo do cigarro, né? Sim. E no sedentarismo hoje, o que acontece? Apesar de que o cigarro novo é um vape, né? Mas que também causa as mesmas doenças, viu, Léo? Isso é interessante salientar, que causa as mesmas doenças relacionadas aos cigarros tradicionais. Sim. Então, o tabaco, o vape também é substância que lesa o pulmão, lesa os pneumócitos, né? E causa esses determinados danos. E quanto ao sedentarismo, o que a gente observa? É que as pessoas, com o avançar tecnológico, principalmente as crianças e adolescentes, foram os mais que sofreram com esse processo. Só para você ter uma ideia, a OMS, em 2022, ela relatou que cerca de 27,5% da população mundial hoje é sedentária. É mesmo. Isso no mundo. No mundo. Mas no Brasil é mais alarmante. Porque no Brasil é cerca de 44%. Rapaz. Isso adultos jovens. Então, assim, normalmente o adulto jovem já começa a correr atrás do balde derramado, né? Pode-se dizer assim, né? Chuta o balde. Chute o balde e depois vai lá buscar. Sim. Já os adolescentes, por toda essa influência da tecnologia, 81% se tornam sedentários. E aí tem alguns conceitos que é importante para a gente transmitir, né? Um exemplo. Sim. O que é sedentarismo? Porque a gente fala, sou sedentário. Existe uma diferença entre comportamento sedentário e sedentarismo. Boa. Então, um exemplo. Uma pessoa que é sedentária, que tem no sedentarismo, né? É uma pessoa que ela, pela OMS, ela pratica menos de 150 minutos de atividades semanais, entre atividades, Léo, moderadas a vigorosas. Então, não é uma pessoa que caminha. Caminhar não te faz sair do sedentarismo. Ou seja, Isso é um dado importante.
Porque a gente Entendeu? sempre escuta, né? As pessoas, eu ando tanto no meu trabalho e eu vou fazer mais caminhada para quê? A gente escuta muito isso, né? Eu acho que Existe. você muito mais, né? Então essa caminhada diante do trabalho, diante do dia a dia, não conta, né? Em si, para o sedentarismo, o conceito de sedentarismo, não. Não. Ela se torna um comportamento ativo. Então, assim, a Sim, pessoa não tem um comportamento sedentário se ela faz muita atividade. Mas para o sedentarismo, não. E outra coisa importante é que, sim, dessas atividades vigorosas, a pessoa ela tem que fazer pelo menos 75, né? Ou mesclar 150 de atividade moderada ou 75 de atividade vigorosa. vigorosa. E isso sendo aeróbica, que existe também uma diferença da atividade física, né? Entre atividade aeróbica e atividade anaeróbica. A atividade anaeróbica, que a gente também chama de atividade resistida, ela está relacionada com atividades de musculação ou até de sprint, um exemplo, um HIIT, que é um treino intenso intervalado de alta intensidade. Ele você pode fazer como atividade de alta potência. Então, assim, quando a pessoa faz uma corrida, tipo, por exemplo, o Usain Bolt, você vê que os velocistas, eles têm o quê? Umas pernas muito mais torneadas do que um maratonista, né? Sim, Então, porque aquela atividade se torna uma atividade de uso anaeróbico. Ele está usando mais ali fibras do tipo 2 da musculatura para esse fim. Ponto. Então, assim, nessa condição, a sedentarismo é isso. E outro detalhe, Léo, o sedentarismo, além de fazer isso semanalmente, tem um tempo para você se tornar fisicamente ativo, que é sim. pelo menos 3 meses. Então, assim, 3 se você meses, permanecer 12 semanas, que relativamente 3 meses, 3 né? meses. Nessas atividades regulares, você sai de sedentário para uma pessoa fisicamente ativa. Atletas, ele tem outro patamar, né? Então faz muito mais atividades. Vai Mas, muito mas mais só além, o né? básico mesmo de você sair do sedentarismo para um fisicamente ativo é isso. E o comportamento sedentário, ele está atrelado ao quê? É a pessoas que no seu dia a dia está aqui como nós, Sim, sentado ou no celular trabalhando ou no computador, computador. entendeu? Diferente de uma pessoa que é, um exemplo, um mestre de obra, que está ali na obra trabalhando como pedreiro, uma pessoa que está na rua caminhando e fazendo alguma atividade diferenciada. Por isso que o E- famoso prato de pedreiro não faz tanta diferença, né? Porque ele gasta muito, né? Exato. Mas um exemplo, ele tem um comportamento ativo, mas Sim, ele pode ser sedentário, que são coisas distintas. perfeito. Entendeu? Até porque para atividade física a pessoa ela tem que ter uma progressão. Ela tem que Sim, melhorar desempenho, resistência, mobilidade, potência, força. Então você tem que entender que na atividade física a pessoa ela tem que progredir. Então, exemplo, eu estou fazendo ali 150 minutos. Beleza. Não sou sedentário, mas estou estagnado em um condicionamento. sim, E o treinamento não. O treinamento exige evolução positiva, né? Então você tem que estar sempre galgando sim. algo melhor para desenvolver sua atividade física. Porque a pessoa pode, como você falou, né? A pessoa pode estar treinando, mas também estagnando ao mesmo tempo, né? Exatamente, Então tem que exatamente. estar sempre em busca de evolução. Porque na nossa era, né, de criança ali, esses dados que você passou aí não inclui as crianças, né? Só o jovem ali e o Normalmente adolescente. crianças e adolescentes está relacionado, Léo. Esses, Ah, esses sim. 81%. Ah, sim. Até porque, como um exemplo, a criança de hoje ela tem um comportamento sedentário. Sim, Que na nossa época a gente tinha mais o quê? Brincava na rua, tinha um sim, comportamento mais sim. ativo. Então, até nas nossas crianças de antigamente, a gente não via muita obesidade Sim, por desleixo de uma atividade física. Entendeu? sim, sim. Que hoje a gente vê com muito mais frequência. Não é à toa que antigamente as campanhas que tinha anteriormente de fome zero, outras, isso mudou. Hoje a gente tem acesso à alimentação diferente. E como a gente não deixou de praticar mais atividade física, principalmente o jovem, né, e a criança, Sim. isso prejudica. Rapaz, é interessante e preocupante ao mesmo tempo, né? Porque se o futuro já está assim, né? Então a gente tem que um alerta, né? Para poder cuidar desse futuro e buscar melhorar cada vez mais. Eu tenho sempre aquele efeito sanfona, né? A gente tem algumas perguntas relacionadas a isso, depois a gente vai fazer, né? E o que é que você tem a dizer sobre essas pessoas que, tipo, buscam uma qualidade de vida melhor a cada momento, porém não conseguem manter essa trajetória, né? Léo, isso é uma pergunta importantíssima que você fez, porque as pessoas acreditam que obesidade é como se fosse um apendicite. Entendeu? Tive a doença, cheguei ali, resolvi, tirei o apêndice e acabou, estou curado. Mas o conceito de obesidade, toda doença crônica, Léo, ela exige um tratamento crônico, entendeu? Sim, Então, para você tratar a obesidade, exige que você faça mudanças cotidianas, todos os dias ali. Praticar atividade física, aumentar a intensidade, entendeu? Se alimentar melhor, dormir melhor, controlar seu estresse melhor para não ter um comer compulsivo, porque isso influencia também. sim, Então, é importante dentro dessa questão você ter um controle disso. E o que acontece muito é o quê? Que a pessoa às vezes faz um tratamento, um exemplo, faz um tratamento, né?
E aí usa essas medicações que estão em voga, né? A semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, Sim. ou a tizerpatida, né, que é o Mounjaro, e futuramente vai vir o Zepbound, né, que é o nome da medicação para emagrecimento. Então essas medicações, agora mesmo tem a Retratutida, que é uma próxima que já vai lançar, né? E, rapaz, Então assim, as, fa- a ciência biológica aí para medicações de emagrecimento não para. as famosas canetinhas, né? Exatamente. E o que acontece? As pessoas utilizam o tratamento, chega ali e consegue alcançar seu peso que desejava, só que a pessoa esquece que essas medicações, elas só fazem o quê? Elas só fazem você conseguir manter um jejum. Elas são inibidores do apetite, Sim. entendeu? Então ela faz efeito de plenitude gástrica, ela melhora um pouco o metabolismo da insulina, então diminui a resistência à insulina. Para quem é diabético é fantástico para tratar nesse auxílio. E aí a pessoa emagrece. Isso é uma das estratégias. Só que depois de um tempo, a pessoa tem que ter outras estratégias para manter esse peso. Então, assim, se eu não fazer atividade física, eu faço o quê? Para manter o déficit calórico? Prática com atividade física. Se eu, às vezes, exagerava em um pão, ou em uma farinha, ou em um arroz, ou em alimentos mais hipercalóricos, eu tenho que reduzir essa quantidade. Eu tenho que aumentar mais a ingesta de fibra para poder melhorar, no caso, a saúde intestinal, que a gente também negligencia muito. Sim. Então, um exemplo que eu sempre falo é assim, né? A gente trata da boca, escova o dente todos os dias, né? Para não ficar aquela língua saborrosa. Sim. As vilosidades da boca sempre tem essa saburra, né? Que a gente tira Sim. friccionando com a... Às vezes a pessoa usa até uma haste de cobre com a própria escova. Mas as nossas vilosidades intestinais, a mesma comida que está aqui e causa essa saburra, nas vilosidades também o quê? Causa também. Causa também. Então prejudica a absorção de micronutrientes de alimento. E às vezes a pessoa não sabe fazer uma dieta detox, não procura um nutricionista para poder orientar. E tudo isso ingere pouca fibra, ingere poucos folhosos, legumes, vegetais, ingere poucas frutas que têm fitoquímicos, Entendi. não varia a quantidade de frutas. Então essa é da parte alimentar que é fundamental para ter saúde. E aí engorda de novo. Só que o que acontece nesse efeito sanfona? Às vezes a gordura você consegue perder com mais velocidade, mas a pele ela não acompanha o mesmo resultado. Então, nessa condição, o que acontece? Se a pessoa não tem a musculatura para hipertrofiar e acomodar um pouco essa pele, Sim. a pessoa fica com a pele o quê? Flácida. Flácida. E nessa questão de engorda e emagrece, pode surgir inclusive estrias, Sim. entendeu? E Tem- pode a pele ficar flácida, a qualidade ficar ruim. Se tiver alguma deficiência hormonal, para quem está sofrendo a menopausa ou quem já está sofrendo com o processo do envelhecimento, pode piorar também essa qualidade do tecido, né? Sim. Você falou a questão da flacidez muito interessante, que inclusive eu tenho até uma pergunta aqui, né? Que a moça falou que perdeu 17 quilos, né? E ficou bem com aquela flacidez no pé da barriga, né? Perguntando justamente como fazer. Eu acho que isso não é um caso muito para você, não, né? Não, sim, Léo. Essa flacidez, como é que seria Um tratada? exemplo. O primeiro tratamento da flacidez sempre vai ser mediante atividade física Sim, e melhora do seu anabolismo muscular, né? Então, a pessoa que emagreceu bastante, perdeu muita gordura, ficou com a flacidez, é porque aquela gordura que sustentava aquela pele não está mais. Então, ela tem que pelo menos melhorar o quê? Melhorar inicialmente a sua composição corporal, sim, melhorar seu nível de hidratação, melhorar a sua qualidade muscular, para que essa musculatura estique essa pele. Um exemplo, se eu melhoro minha muscularidade de cá de cima, é óbvio que a pele ela vai ser esticada de certa forma, né? Tudo bem que a depender da quantidade de peso que a pessoa tinha e perdia, existem outros artifícios. sim, Então a ciência médica, né, as cirurgias plásticas também, abdominoplastia, sim. lipoaspiração, existem algumas estratégias também que você pode utilizar para poder remodelar essa pele, tirar o excesso. Então, assim, isso são estratégias. Mas antes disso, sempre o controle, primeiro, é com atividade física mantida e melhor da sua alimentação, entendeu? Que bom. Perfeito. Que bom que tem, né? Tem Tem estratégias. estratégia, Tem né? estratégias. Então, dá para Temos inúmeros resolver. exemplos aí, né? Você pode ver Jojo Todinho. O Sim, quanto que ela emagreceu e o quanto de rapaz. cirurgia, o quanto de investimento ela fez para cuidar da saúde. Mas Verdade. é válido, a autoestima dela tá melhor. Primeira coisa que ela fez para melhorar não foi nem pela parte estética, foi porque ela saiu de um risco cardiovascular. Isso também é Sim, importante, Léo, falar, porque quando você pratica atividade física, você já melhora capacidade. Hoje, para você ter uma ideia, o melhor indicador para melhorar o risco cardiovascular é o chamado VO2 máximo, que você só consegue ele com atividades aeróbicas. Então, corrida, crossfit, ciclismo, entendeu? Natação. Isso tudo melhora a sua capacidade de captar oxigênio e metabolizar melhor o oxigênio para gerar energia. Então, esse é um marcador. Aí, quando você avalia a gordura visceral, você também consegue melhorar
a pessoa que faz atividade física, ela Sim. vai perdendo gordura, né? E esse tecido de gordura que ela perde, ela vai melhorando um pouco a circunferência abdominal. Sim. E aí sai de zona de risco cardiovascular. Que interessante, né? É bem interessante o que você fala. Você falou na questão da gordura visceral, né? A que ponto a preocupação, né? E a atenção também, né? Deve estar nessa gordura visceral. Porque a gente vê hoje, principalmente muitos homens, né? Com aquela ondulaçãozinha, né? A famosa camisa com bola. E muita gente passa despercebido, né? Qual é a importância que devemos dar na gordura visceral? O que é que ela diz, né? Essa gordura. Olha, a gordura visceral ela é uma gordura que ela produz substâncias pró-inflamatórias, né? Só que é em nível crônico e de baixa intensidade. Então, a longo prazo, essa inflamação vai gerando o quê? Lesões endoteliais, principalmente a níveis vasculares. Então, as artérias podem se romper, né? Dentro dela, que a gente chama da camada íntima. Sim, E essas placas de gordura podem se acumular. Aí tem toda uma fisiopatologia que a gente chama, né? Da formação de placas de ateroma, que é chamada de arteriosclerose, que é uma das doenças mais graves que causam os AVC e os infartos. Então, isso está relacionado a essa gordura visceral também. Então, para a gente observar isso e reduzir essa gordura visceral, o médico primeiro, só com o olho, ele consegue avaliar. Tem algumas medidas que estão relacionadas. A gente tem a medida de circunferência abdominal. sim, Existem alguns padrões absolutos, só que a gente tem que fazer algumas relações para pegar cada pessoa. Porque, assim, uma pessoa muito alta, ela tem uma estatura diferente de uma baixinha. Então, a gente não vai sim, medir 102 para homem, para uma baixinha e para um alto. sim, Então, às vezes, o 102 ali, para uma pessoa baixinha, é muito mais danoso do que para uma pessoa muito alta. Por causa da relação que a gente chama de cintura e estatura, que sim, tem que estar abaixo de 0,5. Então, mas em números absolutos, só para poder triar melhor, a Organização Mundial de Saúde, né, junto com as sociedades brasileiras de metabologia e endocrinologia, ela fala aqui o quê? Que a circunferência abdominal para homem num risco cardiovascular menor tem que estar pelo menos abaixo de 94. E quando está acima de 102 é um risco cardiovascular muito alto. muito alto. Só que eu lhe falei, isso é um valor absoluto. É um valor relativo, na Sim, verdade. A sim, gente tem que levar em consideração a estatura da sim, pessoa. sim. Se E é aí, sedentário, se não é. Porque por mais que tem gente, né, que é ativo, mas tem, né, essa gordura visceral lá. mas a gordura visceral, Léo, ela tem que ser eliminada. Você tem que Sim, reduzir o máximo possível. Porque, como eu falei, é uma gordura que é diferente da gordura de subcutâneo. Que a gordura, às vezes, a gente precisa dela. sim, Só que a gordura visceral, quando ela está em níveis muito altos, significa que o nosso corpo não está metabolizando necessariamente e está desenvolvendo aquela gordura que é uma gordura pró-inflamatória que vai causar danos. Então você sim. precisa reduzir. Existem níveis adequados para ela, né? Que normalmente a gente recomenda que a porcentagem de gordura visceral esteja pelo menos abaixo de 8 para ter um Então, valor eu tô, adequado. eu tô assim. Entendeu? Aí você tem que fazer uma Eu avaliação acho que eu tô antropométrica e acima. bioimpedância para avaliar. É importante. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha trazido minha bioimpedância pra gente fazer É uma importante. análise aqui no Inclusive, tem podcast. pacientes que chegam para mim e falam bem assim: ó, primeiro pensando na estética, né? Aí eu falo: não, você tem que diminuir isso aqui por causa da sua saúde primeiro. Sim, Isso aí agora é competência minha. Passou disso, entrou na zona de saúde, estética é com você. com você. Aí eu vou lhe orientar de acordo com tuas vontades, né? Agora aqui, saúde é outra história. Sim, Então, se você está fazendo alguma coisa que vai causar um dano cardiovascular, cardiopulmonar, renal, hepático, aí eu já tenho que ficar atento, né? sim, sim. Algo interessante que você falou foi de JoJo, né? Que, tipo assim, muita gente só vê o que ela mudou estético, né? Mas o interno, que você falou, questão da saúde, né? Problema cardiovascular, essas coisas que vai, né? Foi combatido também, ou seja, e Exatamente. deu uma Uma expectativa de de vida, né, vida Léo? maior, Exato. né? Mais tempo e tudo mais. Em relação a essa questão, a gente está falando do homem, por exemplo, que tem, né, essa famosa. E mulheres também, a gente tem pessoas que são magras, mas são sedentários. Essas pessoas também têm que se preocupar como é que é essa questão desse, porque às vezes as pessoas acham que eu sou magro, mas tipo assim, como de tudo, bebo de tudo e não tem esse controle, assim. Você, na sua experiência sobre as pessoas magrinhos, não está sendo o meu caso ainda, mas a gente tem muito isso, né? Olha, isso é importante porque as pessoas acham que são magras, não precisa fazer exercício, né? Sim, Ah, não tô acima, não tô com obesidade, não preciso. Mas tem muitas pessoas que, primeiro,
são chamados falso magro, né? Sim. Então, quando a gente vai fazer uma composição corporal, uma bioimpedância, a gente avalia que a pessoa ela está um pouco sarcopênica, está fraca também. Então, às vezes, o revestimento de gordura, mesmo que ela não tenha uma tendência para gordura visceral, ou às vezes até tem gordura visceral, que aí só o exame vai dizer, entendeu? Essa pessoa negligencia isso. E outra coisa que é importante, Léo, você falou muito bem, porque às vezes a pessoa pensa que é magra, não precisa de exercício. E aí, o contrário. Exercício físico, Léo, é necessário você fazer, porque a partir de 2000, já foi confirmado que o órgão muscular, que é um dos maiores órgãos que a gente tem no corpo, porque a gente tem músculo em toda parte do nosso corpo, é um órgão endócrino. Então ele produz substâncias, né? Sim. Então tem substâncias que favorecem, do ponto de vista da saúde cardiovascular. Um exemplo, quando você faz uma atividade aeróbica, você libera IL-6, que é uma interleucina 6. É uma substância que o músculo, com a atividade estressante aeróbica, ela libera e ela melhora toda a captação de glicose pelo músculo também. Então ela previne diabetes, previne colesterol, porque ela melhora o metabolismo lipídico, melhora a saúde cardiovascular. Então faz toda essa composição de melhoria. Tudo isso através da musculação. Exatamente. Outra coisa tem um FGF21, que é o fator de crescimento de fibroblasto. Ele também melhora essa captação periférica na musculatura, melhorando também a sensibilidade à insulina. Então a insulina age melhor jogando essa célula, esse açúcar para dentro do músculo. Sim. Então são alguns fatores que a atividade aeróbica faz. Em contrapartida, a atividade resistida também libera substâncias. Então as duas atividades, tanto a aeróbica como a anaeróbica, é fundamental para ter saúde. Então magro, o gordinho que está querendo emagrecer, aquele que, no caso, tem uma ideia de fazer o quê? Ele tem que fazer hipertrofia. Sim. Quanto mais músculo ativo, tanto em fibras 1 quanto 2, vai liberar. E a musculatura, o treino resistido, né, a tradicional musculação, ela libera interleucina 15, libera também fator derivado neutrófico cerebral, neurotrópico cerebral, né, que é o BDNF, que faz com que você melhore sua memória, sua capacidade cognitiva. Então, subentende-se, quem treina musculação, liberando essas substâncias, tem mais inteligência, Sim. tem mais memória, tem mais disposição. Só para você ter. E aí, você praticando isso cotidianamente, é como se você estivesse usando o seu remédio diário. Sim. Porque o nosso corpo é uma farmácia, né? Uma farmácia viva ali. E é justamente sobre isso, essa questão a gente falando do falso magro, né? Porque eu já vi casos de pessoas magras, porém, comparado ao resultado de exames, né? Principalmente colesterol, né? Altíssimo. Infartam, viu, Léo? E isso é o que acontece. Às vezes a pessoa acha que é magra, que não vai sofrer de um infarto, de um AVC. E quando vai observar também os marcadores inflamatórios, porque assim, esse marcador que eu falei é um marcador externo antropométrico. Só que a gente solicita exames de sangue. Então vai avaliar se uma ferritina está muito alta, se o fibrinogênio está muito alto, se a homocisteína está muito alta. A depender do valor da homocisteína, pegar o ácido metilmalônico e avaliar também para ver se a pessoa está com um perfil inflamatório muito alto. Então tem alguns marcadores como PCR, VHS, que são vários marcadores inflamatórios que a gente avalia. Então a gente pega um conjunto de um quebra-cabeça para avaliar se aquela pessoa está realmente inflamada ou não. E o magrinho também, a depender do perfil, se for sedentário, ele está meio caminho andado. Tá meio caminho andado, né? É tipo assim, não consegue evoluir na questão do sobrepeso, mas questão de exames, né? Por dentro ali. Às vezes, Léo, geneticamente a pessoa ela não está condicionada a acumular gordura. Sim. Mas aí é perigo, porque em vez de ela não acumular em tecido adiposo, ela acumula a nível plasmático. Então no sangue tá leitoso, entendeu? Tá cheio de gordura naquela região. Rapaz. Então, mas não consegue acumular, nem metabolizar, nem transformar em triglicerídeos e acumular nos tecidos adiposos. Sim. Então tem essa dificuldade, essa resistência. Isso aí varia de genética para genética. Apesar de que 70% de todo esse efeito vai ser pelo estilo de vida. Então a pessoa tem que mudar uma consciência na hora de fazer atividade física, a importância de fazer cotidianamente, todos os dias, a importância de se alimentar melhor, de dormir bem, de cuidar da sua saúde intestinal, do seu estresse, da sua ansiedade. Então tudo isso é um conjunto de fatores que a visão integrativa traz também para poder ajudar nesse perfil aí. Que é a sua área, né? É a integrativa. Porque, como você falou, né? Existe a questão do sono, alimentação e atividade. Então, assim, são três pilares que tem que andar lado a lado, né? Tipo assim, se faltar um aí, dá para manter ou não tem nada a ver? Isso tem que ser os três de fato. Não, Léo, eu falo assim, às vezes tem pessoas que pela rotina da vida, Sim. eu mesmo já perdi muita noite, Léo, trabalhando tanto na saúde, né, em plantões, etc. Sim. Então já perdi muita noite. Mas
era uma fase que eu falava, ó, até aqui eu vou aguentar, porque eu sei que isso aqui é prejudicial para mim. Então, assim, nós somos seres dionoturnos, né? A Sim. gente vive durante o dia para a noite dormir. Então, mesmo que pessoas assim, às vezes eu estava vendo até uma filosofia agora recente de uma academia abrir 24 horas. Eu falei que isso, de certa forma, é quase um crime, viu? Viu? Porque você está fazendo o quê? Você está aumentando um pilar para a pessoa treinar, Sim. mas prejudicando, de certa forma, o sono, O sono, que é um né? pilar fundamental. A pessoa tem que dormir, Léo. O adulto tem que dormir pelo menos 6 a 8 horas, depende de cada pessoa, No mínimo, né? no mínimo, para chegar nas 4 fases do sono tranquilo e rodar entre as fases 3 e 4 bem. A fase 3, que principalmente, que é onde a gente sonha, que é chamada de fase REM, que é de Rapid Eye Movement, né? É onde Sim. a pessoa está dormindo, o olho está balançando para um lado para o outro. Então, se você perceber uma pessoa dormindo, o olho começou a balançar para um lado para o outro ali, é porque ela chegou na fase 3 do sono. Na melhor parte? Então, não quase. Sono Não é profundo é quase. 4 ato. Mas Ah, já chegou em um sono reparador. sim. Então aqui eu sei que amanhã, se ele acordar, ele vai estar mais disposto. Porque ele conseguiu, a depender do tempo que fique, óbvio, né? Sim. Conseguiu descansar. Então é um pilar fundamental, a gente não pode negligenciar. Outro detalhe, como você falou do sono, é importante, Léo. Praticou atividade física. Se não tiver um sono adequado, principalmente a musculação, você não vai ter uma hipertrofia adequada. O Porque descanso, o né? corpo precisa do sono para liberar um pico de GH, que é o hormônio do crescimento. E o hormônio do crescimento tem receptores musculares para o desenvolvimento muscular. Então, tudo isso envolve. Sim. Então, se a pessoa não respeitar isso, a própria testosterona precisa respeitar o ciclo circadiano. Então, se você não dormir, o seu resultado, com certeza, vai ser menor do que uma pessoa que está dormindo melhor que você. Rapaz, interessante, né? Porque, como você falou, a questão do sono, a gente acha que é só chegar e dormir, né? Mas existe uma higiene do sono, não é isso? E aí, Léo, isso aí, higiene do sono é importante. A gente deixou de falar de um hormônio que é muito importante, né? Que é a melatonina. Um exemplo, no nosso cérebro tem uma glândula chamada glândula pineal, que ela fica próxima ao quiasma óptico. Quiasma óptico está relacionado, né? Quando fala de óptico, visão. Então está Sim. muito relacionado. Qual o estímulo para a produção de melatonina? Melatonina é um hormônio indutor do sono e ajuda na manutenção também. Mas o efeito indutor é bem claro. Quando você usa gotas de melatonina ou uma cápsula de melatonina, você percebe que você consegue sentir sono. Às vezes a pessoa dorme por cansaço, nem percebe o sono. Só chega na cama e E desaba. desaba. Mas quando a pessoa volta a sentir sono através dessa medicação, para quem está desregulado, obviamente, né? A pessoa percebe o benefício que é ter a melatonina adequada. E a higiene do sono está relacionada ao quê, Léo? Você começar a ter os estímulos luminosos de telas, tela de celular, tela de computador, reduzidos. Então, assim, chegou na sua casa, os ambientes, você tem que desligar as luzes dos ambientes que você não está acessando, para você ter o menor efeito luminoso possível, para que Sim. sua glândula pineal, principalmente pela luz azul, não sofra esse processo. Outro detalhe que é interessante, você percebe que luz incandescente, que é essa amarelinha que está atrás de você, Sim. inclusive, ela causa menos danos à glândula pineal para a produção de melatonina que a luz fluorescente. Sim. Então, isso também é uma estratégia Uma que você pode ver estratégia. para você diminuir. Então, à noite, se você puder ligar luzes amarelas do que luzes brancas, é melhor para você. Porque Rapaz. a luz branca ela tem todas as cores. E a faixa de onda azul ela está muito relacionada Sim. ao dano na glândula pineal. Então, são algumas estratégias que você vai montando aqui, dia após dia, melhorando a sua conduta, seu ritmo. Eu falo que a vida é como a nossa saúde é como um quebra-cabeça. A gente vai botando peças corretas todos os dias ali. Entendeu? E vai moldando essa saúde dia a dia para você ter mais rendimento e energia. Sim, sim, perfeito. Então, essa questão do sono, eu acho que a gente, de fato, né? Eu principalmente, eu acho que a gente vive muito errado, né? Porque a gente acha É um que pilar bem difícil, viu, Léo? bem Bem difícil. difícil, bem difícil. Porque, Até pra gente que tem conhecimento, a depender das circunstâncias, da rotina da nossa domiciliar, não é fácil a gente organizar. Às vezes tem prioridades, um exemplo como eu lhe falei, tem períodos que o estudo está mais intenso, às vezes eu tenho que adiantar um pouco a noite para cumprir uma meta, cumprir uma tarefa, e a gente faz o quê? Corta o sono corta o logo, sono. entendeu? Tem que aumentar um pouco as horas do dia, né? Nesse sentido Exatamente. aí. E eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu sei que vai dar uma briga aqui entre você, porque vai cortar justamente o meu café, velho. O café, né? De fato, eu já passei por alguns testes e eu senti uma diferença. Antes eu achava que não, né? Mas muita gente vai estar nos assistindo, né? Eu lamento a dizer que o café de fato atrapalha. Tem gente que fala assim, eu tomo café, vou dormir. De fato, eu também eu tomava o café e ia dormir e de fato apagava. Porém, quando eu tirei o café, eu já estou respondendo essa pergunta. Testemunha. Porque quando eu tirei o café, eu senti uma qualidade melhor no sono.
Ó, Léo, isso aí é uma. Eu sempre bato na tecla em relação a isso, né? Se você não quer desconstruir o pilar do sono, o café tem que ser usado muito estratégico. Então, assim, eu tenho vários pacientes que são viciados em café. Então, passa o dia com a jarra de De café. café. Mas por quê? Porque o sono dele é um pilar ruído. Então, assim, ele não dorme bem, não sonha, às vezes ronca, pode ter a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, tem algumas doenças que prejudicam o sono. Quando ele acorda de manhã, acorda cansado. E o que que faz ele ter um pouco de vigília? A Café. cafeína. Só que a cafeína você tem que ser usada de forma estratégica. Existem recomendações, no caso, né, para o Sim. estudo da cafeína, que ela tem efeito tanto ergogênico, que é essa capacidade de você se concentrar, melhorar, permanecer a vigília mais ativa, e também o efeito termogênico, que a depender da dose, ela acelera os seus batimentos cardíacos e melhora essa mobilização de gordura para queima e de glicose. Então ela tem efeito nessas duas, tem esses benefícios, né? Então se você utilizar a cafeína, ela vai promover isso. Só em Sim. contrapartida, esse efeito de vigília faz o quê? Deteriora o sono. De todos os aspectos, Léo. Na indução do sono, na qualidade do sono, na manutenção do sono. E você no outro dia acorda tudo quebrado. Sim. Então você pode fazer isso. Se você não tomar um pote de café de manhã para você reerguer e reativar de novo, só que seu corpo está criando o quê? Um mecanismo ali que não é saudável, Sim. entendeu? A longo prazo isso vai deteriorar o seu organismo, suas capacidades de regeneração cerebral. Então isso prejudica. Então, nesse perfil, quando a pessoa chega ali, o que eu oriento? Eu falo, ó, se você quer tomar um café, use o café, a ZPD cápsula de cafeína como pré-treino. Um café pela Sim. manhã, fica tranquilo, tá de manhã Sim. mesmo, vai trabalhar, vai fazer a atividade, beleza. Mas no máximo, até às 16h30, 5 da tarde, estourando. Estourando, né? Por quê? Porque algumas pessoas, Léo, metabolizam o café mais lento, outros mais rápido. Eu já ia lhe perguntar sobre essa questão do tempo mesmo, né? Então o tempo médio é de 3 a 5 horas de efeito da cafeína no Sim. organismo. Quando você toma um café, ela dura mediamente, mas tem pessoas que têm algumas deficiências enzimáticas a nível do fígado que perdura até Sim, 10 sim. horas de efeito. Rapaz. Então, mesmo se tomar ali 1 da tarde, Até até 23 horas da noite vai vai estar estar ainda. prejudicando ainda o sono dessa pessoa. Então, o café tem que ser muito estratégico. Aí dá para se Sim, conhecer, né, se você tem essa resistência ou não. sim. Mas café de noite mesmo, mesmo com leite ou etc., tem que A tirar. cafeína vai estar lá, Porque a né? cafeína vai estar lá e vai prejudicar. Em termos da cafeína em si, assim, para o treino, no caso, o recomendado é tomar em quanto tempo antes? No caso, você tem uma recomendação do tipo? Normalmente pré-treinos eu recomendo utilizar pelo menos ali 45, 30 minutos antes. Já começa a ter uma absorção e efeito ativo, entendeu? Sim, Agora as doses para treino você tem que entender. Se for uma dose para efeito termogênico, é uma dose de 6 miligramas por quilo. Se for uma dose para efeito ergogênico, que é só para a pessoa ficar atenta, prestar atenção no treino, para não ficar sonolento, nem com preguiça, não quiser roubar a série e ir para casa sim, logo, sim, aí 3 miligramas, viu? sim, Isso é o que os estudos recomendam. A dose máxima vai até 9 miligramas, mas depende de cada pessoa. Então é uma sim, dose que tem que ser tateada, né? A sim, gente não chega logo com dose máxima para uma pessoa, até porque tem pessoas que podem ter efeitos até deletérios com café. Então pode dar muita taquicardia, pode dar sim. alteração, vômitos, tem outras questões que todo termogênico pode causar para algumas pessoas. Eu sinto bem quando eu tô com café, independente de hora. Então talvez aí tá precisando reorganizar só o ciclo circadiano, dormir melhor um pouquinho. Entendi. A gente tem uma outra questão que é minha mesmo também. Geralmente a gente começa a treinar e ele começa de fato a abrição de boca, que você falou aí, né, daquele sono. Isso é normal ou é algo que de fato a noite passada não foi tão, né? Porque não independente de horário de treino, né? Se pode ser pela manhã ou à tarde, já aconteceu muito comigo. Às vezes começar a treinar, em pouco tempo depois já ia começar aquela abrição de boca. Olha, isso é importante porque já são sinais cerebrais que seu corpo está precisando de descanso. Entendeu? Então o corpo avisa quando a pessoa está precisando de descanso. Só um exemplo meu, não foi dos melhores. Eu tive que ter um acidente. Pois é, Léo, eu tive que entender dessa forma, de uma forma bem ruim, né? Como era estar num estresse tão acentuado e com falta de energia, um cansaço acentuado. Foi quando eu, perdendo a noite, no caso nessa condição, tive um acidente de trânsito para entender meus limites. E aí percebi que naquele momento ali eu tenho que saber também entender o momento de descansar, né? Sim. Então tem muita gente que usa café para quebrar um pouco esse cansaço e seguir a rotina. Às vezes usa o café como uma válvula tampando um sono inadequado, né? Sim. Então dormir bem, ter higiene do sono, controlar no caso
a influência de luz azul, né? Inclusive tem aqueles óculos hoje com tela amarela que filtra, óculos que Sim. filtra a luz azul, que também já ajuda. Então são alguns artifícios que a gente pode utilizar para poder não prejudicar o nosso organismo como um todo, né? Em si. Então a questão do som mesmo é o ruim que você teve tipo assim, a mudança, né? De uma forma ruim, né? Marcante aí a questão do Não, acidente, já mas ali eu tive que mudar de vez para entender mesmo que não teve. Foi um trauma, né? Gerou um sim, trauma sim. para poder entender a importância de você dormir bem. De fato, dormir é necessidade, né? Não é só Só querer, para né? você ter uma ideia, Léo, dormir, ó, se a gente for levar em consideração, o dia tem 24 horas. A gente é recomendado dormir pelo menos 8 horas, né? O adulto, não Oito. a criança. Então, em 100 anos, 33,30, vamos botar 90 para ficar bem. Em 90 anos, 30 anos é dormir, né? Só para Rapaz, você ver a importância do sono na tua vida. de 90 a Então, se 30 você dormindo. dorme menos, você está encurtando a tua vida. A pessoa que dorme mal, ela vai viver menos. Não é à toa que as pessoas que moram na zona rural, né? Os Sim, nossos avós, etc. O que acontece? Eles viviam mais porque eles dormiam cedo. sim. Dormiam cedo e acordavam cedo. Era o famoso dormir com as galinhas, né? É, exatamente. E hoje a gente já não se vê mais isso, né? Questão da correria dia a dia, tela e Não, tudo a mais. luz, tela e tal. A tecnologia veio muito para somar, mas também muitas coisas boas também, né? Acabou prejudicando, que basicamente é uma das coisas dessa, né? Questão do Exato. sono, porque, ou seja, ter um sono ruim impacta em outras coisas, não é isso? Foi o que de fato você acabou explicando aí, né? Então a gente vai entrar um pouco na linha dos hormônios, né? Essa questão da reposição hormonal, doutor. Como é que está essa busca hoje? Né? Não vou falar não só das mulheres, porque a mulher, para se cuidar, na verdade, é bem mais do que nós, homens, né? Nós é meio relaxado para isso, né? Mas assim, eu acho que hoje, devido à tecnologia, essa é uma das vantagens também, acho que os homens estão começando a se cuidar mais, né? Como é que está lá no seu consultório sobre essa questão de reposição hormonal e também como é que funciona, né? Todo esse projeto de reconstrução hormonal. Olha, eu falar de hormônio é uma forma de a gente falar bem delicada. Então, assim, acontece muito porque as pessoas procuram hoje o nível hormonal, por quê? Porque vê um corpo estético, às vezes, né? Nas redes sociais aí, no Instagram da vida, vê uma pessoa com um corpo legal tal, e vê que tá muito popularizado. Muitas pessoas falando, né? Muitos especialistas aí Sim, falando a respeito de hormônio. Só que a gente tem que entender que existe duas vertentes. Existe o uso abusivo, entendeu? E recreativo de hormônios. E existe o uso terapêutico de hormônios. sim, São coisas distintas. Então, assim, hoje, a terapia de reposição hormonal na mulher que está entrando no climatério menopausa é um tratamento. Essa mulher precisa disso para que ela mantenha a libido dela, para que ela mantenha a disposição, para que ela entenda que o nível energético dela precisa ser mantido e o motor hormonal é importante, entendeu? sim, Da mesma forma, o homem que percebe que, a depender do estilo de vida dele, pode estar com esse hormônio testosterona deteriorada, sim, precisa fazer uma reposição, que a gente chama de terapia de reposição de testosterona. Então, ambas as pessoas, mulheres e homens, precisam de uma avaliação para avaliar a necessidade de reposição. sim, Não em doses abusivas e recreativas, mas sim de acordo com os exames e a depender do estilo de vida dessa pessoa, a dose é adequada para ela. Então, assim, existem doses que a gente chama de doses infrafisiológicas, que é quando a pessoa está com deficiência, que tem várias causas. Existe a dose suprafisiológica, que é a dose que a pessoa está acima do que é recomendado. E a dose habitual, fisiológica, que é o que a gente deseja ter, né? E isso existe um interlance. Então, assim, para homem mesmo, testosterona, Léo, em média, está ali de 300 para algumas literaturas, 350, até 900, algumas literaturas até 1.200, que é a dose que você teve quando você teve 17 anos, 16, na sua adolescência, entendeu? sim. Que é a dose fisiologicamente esperada. Então a gente avalia dose, e não só dosa a testosterona, a gente dosa também as relações. Então tem que dosar as relações, testosterona total com estradiol, testosterona total com a biodisponível e livre, e o SHBG que está relacionado, né? Que é o hormônio de ligação, a proteína de ligação de hormônios sexuais. Porque às vezes a pessoa ela tem uma tendência a produzir muito SHBG, alguma substância, algum medicamento, alguma outra coisa que está interferindo no próprio sono, interferindo na produção excessiva de SHBG, que cancela o efeito hormonal. Sim. E algumas pessoas têm perfis também para ter muito DHT, que é dihidrotestosterona, porque ela tem muita enzima
de 5-alfa-redutase, né, que é um dos caminhos para DHT, e outros caminhos que a testosterona faz para o estradiol através da aromatase. Então, tudo isso a gente avalia em consulta para ver como que está esse quebra-cabeça da pessoa e, a depender da funcionalidade para aquela pessoa, utilizar as doses mais adequadas. Um exemplo, jovens mesmo. Às vezes eu pego pessoas jovens lá que estão com a testosterona um pouco ruim, inativa. Às vezes a gente não precisa usar testosterona. Eu só preciso usar uma medicação para induzir o próprio testículo daquele jovem a produzir melhor a testosterona durante um período até ele se adequar à rotina dele de uma forma mais funcionante. Então, às vezes, a pessoa está com a testosterona baixa porque dorme mal, vara a noite jogando videogame, entendeu? Faz os corujões da vida, então Sim. não treina, se alimenta mal, tem um organismo inflamado. Então, tudo isso influencia na produção natural. E no caso você faz de uma forma que o corpo não fica dependente da medicação, é isso? Para algumas pessoas, um exemplo, não vai ficar dependente. Sim. Para outras, há necessidade de uma reposição contínua. Então, assim, quando a gente. Isso foi excelente você perguntar, Léo, por quê? Para uma pessoa que tem uma deficiência, ela precisa repor. Sim. Para uma pessoa que ela está disfuncional, a gente só precisa ajustar o organismo. Você compreendeu? Sim. Então, não são todas as pessoas que a gente vai manter o mesmo tratamento. Às vezes, pela pessoa, quando ela está ali, um exemplo, mulheres que chegou no climatério menopausa, óbvio que ela vai precisar de uma manutenção. Então, ela tem que usar doses graduais e direcionadas à necessidade dela para que ela mantenha aquele hormônio funcionante no organismo dela. E homens, a depender do perfil que a pessoa tenha, a gente pode utilizar doses, né, injetáveis, em via de implantes, em via de géis, para que ela mantenha a manutenção e o efeito funcional naquela pessoa. Então, assim, isso é muito relativo, Léo. Eu levo em consideração, quando eu vou fazer reposição, inclusive, não só a dose de testosterona, mas também se a pessoa é casada, se a pessoa tem atividade sexual ativa, se a pessoa, entendeu? A funcionalidade, às vezes a pessoa, um trabalho, às vezes é um padre. Então, tudo isso influencia, entendeu? Então, você tem que avaliar direitinho a condição da pessoa para fazer uma dose adequada para que tenha funcionalidade na vida daquela pessoa. Sim. E não seja, na verdade, uma substância. Porque testosterona, se você usar em doses agressivas, ou até acima do limiar daquela pessoa habitual, ela pode ficar mais agressiva, entendeu? Ela pode ficar com uma pessoa que era fleumática, mais calma, fica mais sanguínea. E a pessoa. Então, tudo isso influencia. E o a hormônio influencia no humor, né? Sim. E também a falta dela pode. Pode causar depressão, pode causar ansiedade, Estresse. estresse, entendeu? Outras coisas aí relacionadas. Tem pessoas que acham que é só a falta do libido, né? Mas assim, eles encontram outros sintomas também, né? A falta da testosterona. A testosterona ela não é só a libido é um dos fatores, entendeu? Sim. Mas a pessoa fica mais fraca, com fadiga, indisposta, entendeu? Com preguiça em si. Então, perda de força, sarcopenia, entendeu? O osso, a depender da necessidade, também vai ficar com deficiência, pode causar osteopenia, osteoporose. Rapaz. Então, isso influencia, Léo, de tudo geral. O próprio muito humor além, da né? pessoa, a pessoa que tem testosterona, a dependendo dos níveis adequados, a pessoa fica mais plena, com mais coragem, com mais vontade de fazer as coisas, entendeu? Então, tudo isso é adequado. E para a mulher, é fundamental. E na mulher, não é a testosterona, é o estrógeno que é o principal hormônio, né? Que está muito relacionado ao risco cardiovascular da mulher e também a própria saúde de pele, a própria saúde intestinal, a própria gordura de deposição. Por exemplo, a mulher que tem muito estradiol, ela normalmente acumula gordura em flancos e não no abdômen. Quando a mulher entra na menopausa, essa gordura inverte. Vai acumulando mais no abdômen e diminuindo mais na silhueta. Então, é até fisiológico, né? Sim, por exemplo. sim. Para você ter a atração em relação. Quando você vê uma mulher com a silhueta adequada, você fala, essa mulher está com o período fértil, essa mulher tem capacidade de gerar um filho. Hein? Você vê como a natureza também, que Deus organizou, né? Perfeição, né, velho? E a questão da menopausa, como você vem citando aí, então, assim, não é questão só que a gente ouve muito, né? Porque ficou velha, entrou na menopausa, né? Então, assim, a menopausa, de fato, é a falta de hormônios? A menopausa, Léo, na verdade, é uma data, entendeu? A falta dos hormônios no climatério na mulher, no caso a gente chama de climatério, né? No homem a gente chama de andropausa. Mas na mulher o climatério é uma faixa. Essa faixa ela está entre os 40 a 60 anos em média. Mais especificadamente aqui no Brasil, a menopausa acontece habitualmente, normalmente aos 54 anos. Essa é a média de menopausa no Brasil. Em média ali aproximadamente entre os 48 aos 54 acontece. O que é a menopausa? A menopausa é uma data. É quando a mulher para de menstruar 12 meses. Ela parou de menstruar 12 meses, o médico vai e crava uma data. Ó, um exemplo. Hoje a gente aqui é o 18/8/2025. Sim. Então chegou um ano. 18/8/2026. Nessa data é a menopausa dessa mulher, porque ela não menstruou 12 meses.
o climatério já mostra essa deficiência. Então a mulher vai tendo sintomas de climatério, né? Sim, Que vai ser o quê? Irritabilidade, fogacho, suor inoturos, diminuição do ressecamento vaginal, sim. então queda de libido. São algumas coisas que vai acontecendo no decorrer. E quanto mais a mulher permanece com deficiência hormonal, mais vai surgindo o quê? Deficiência de colágeno, elastina lá na pele, então surge rugas. A mulher vai envelhecendo com esse E processo. nesse caso, o homem não menstrua. E aí? Mas aí, no homem, vai ser uma deficiência que a gente vai dosando. Aí um exemplo, né? O que é orientado? A partir dos 40 anos, todo homem ele vai começando a ter uma queda hormonal de 1 a 2% de testosterona. A fábrica testicular, Sim. que é responsável por 90 a 95% da produção de testosterona no homem, ela vai diminuindo. Só que um exemplo, a depender dos hábitos de vida, isso pode ser mais agressivo ou não. Por isso que eu falo que primeiro sempre é regular os pilares, né, Sim. de saúde, que são os hábitos de vida relacionados a que a gente falou, de sono, dieta, sono, intestino, tudo isso. E vai passando. Só para você ter uma ideia, Léo, quando o homem chega aos 90, aos 80 anos, ele perdeu aproximadamente ali cerca de 60 a 70% da sua capacidade de produzir testosterona. Só que, se esse homem tem um estilo de vida saudável, ele consegue manter essa produção como se fosse um homem de 40 anos, um É homem de mesmo? 80. É. O estudo já prova isso. Rapaz. Então, uma pessoa que tem uma vida ativa, treina bem, dorme bem, se alimenta e mantém um ritmo até os 80 anos, é como se fosse um sedentário de 40. Pô, Um homem de 80. de Só 80, para você ter uma ideia. metade da idade, né? Metade da Na idade verdade, com o mesmo vigor. com o mesmo vigor. Entendeu? Rapaz. É, rapaz, que podcast, viu? É uma verdadeira consulta aqui, porque de fato muitas dúvidas, né, vai ser tirada com certeza e muitos mitos, né, que pessoas às vezes levam certas coisas na mente, e, como você falou, né, vê na internet hoje, vê um falando, outro falando e não, de fato, não busca essa informação como você trouxe aqui hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, quem é Dr. Fernando sem um jaleco? Olha, o doutor Fernando Seu Jaleco é uma pessoa que curte a família, entendeu? Tenho minha esposa, meus filhos, curto esporte, treino musculação desde meus 13 anos de idade, gosto de ciclismo, gosto de futebol, gosto de vôlei, acompanho toda forma de esporte, entendeu? Acompanho também, se você tem ideia, faço acompanhamento no Valdomiro Borges quando tem esporte de futebol, né? Tanto do futebol feminino, Série A, Série B do Baiano. Agora, recentemente, a Série D, fiz acompanhamentos também de Sim, futebol. Treino, gosto de treinar, gosto de gente que gosta de praticar esporte, então fomento a prática de esporte. Gosto de música, entendeu? Gosto de conviver com minha família, de ensinar meus filhos também do Evangelho, leio a Bíblia com eles, tenho essa prática. Gosto de filmes, gosto de, assim, o que a vida tem de de bom, bom, que é útil, né? Aquilo que sim. é salutar, útil e que traz felicidade, e que traz, de certa forma, honra e tranquilidade para nossa consciência, é aquilo que eu gosto de estar inserido e Praticando. praticando, entendeu, Léo? Que bom, é, de fato é interessante, né, manter não só o corpo, mas também a mente, né, em dias. E nessa trajetória toda aí, né, tem algum caso aí que lhe marcou nessa história toda? Porque pelo que você falou aqui, com certeza você salva muitos casamentos por aí, né? Olha, eu tenho um caso interessante de um paciente, né? Que na verdade primeiro veio a esposa dele. A esposa dele me procurou para fazer um atendimento. E aí já vivendo essa vivência do climatério, né? Então hoje, como está popularizada a informação, as pessoas às vezes pegam a informação e procuram um profissional para poder entender um pouco. Sim, E aí essa ela vivendo a climatério, ela já começou a ter deficiência hormonal, achando que a princípio ela que era o problema o em si, né? problema. Aí fui, fiz a terapia hormonal, passei um gel de estradiol, de estriol, passei testosterona, progesterona em gels também, iniciei algumas medicações injetáveis e tal. Aí passou um tempo, a gente sinaliza, mantém o contato e ela plena, melhorou, né? A parte dos sintomas climatéricos, melhorou Sim, o libido, a vida, como assim, de cinza voltou a ser florida. E aí passou-se um tempo depois, eu recebo uma mensagem dela falando que o esposo dela queria me procurar, com uma certa urgência. E aí eu fiz o acompanhamento com esse cidadão e também pedi os exames, né? Fiz as avaliações hormonais sim, nele, avaliei o estilo de vida dele. Era um estilo de vida que não favorecia, né, essa parte da produção hormonal, sim. já com uma certa idade. Então, passando ali dos seus 40 para os seus 50, etc. E teve uma deficiência nisso, né? E aí, a mulher ficou toda arrumada, né? O motor todo Sim. funcionante. E o cabra não acompanhou. E Eita. aí bateu o desespero, né?
E aí nessa hora aí eu fiz uma avaliação com ele, orientei algumas questões. E foi muito engraçado porque ele chegou um momento, Léo, e falou pra mim bem assim, né? Rapaz, abaixo de Deus aqui, você foi o cara que salvou minha vida. Eu falei, rapaz, já viveu tanta experiência com Deus. Mas assim, mas como é importante o despertar pra isso, né? E o homem, Sim, principalmente, que o homem tem aquela ideia do machão, que nunca tá precisando de uma verdade. avaliação. E na verdade, todo homem que precisa, passou dos 40, dos 50 ali, perceber uma queda de rendimento, energia e a própria libido e tesão em si, né? Sim, Precisa de uma avaliação, Léo. Precisa entender que há uma necessidade para que, no caso, que a saúde sexual dentro da sua família, da sua convivência ali sim, com seu cônjuge, esteja ativo. E sim. isso é importante porque isso está relacionado a bem-estar e qualidade de vida, entendeu? Rapaz, essa foi legal aí. Abaixo de Deus foi você na vida dele aí, Eu cara. falei, rapaz, dei risada naquela hora. É, mas é interessante porque, como você falou, né? Tem muitos casais hoje que vivem dessa forma, porém com o machismo até de não buscar. Uma E, ajuda, né? né, uma ajuda, buscar se informar, um exame, né? Passar pelo médico que seja de fato especialista no caso, não é uma coisa assim, né? De tipo, de qualquer jeito, tem que ter um estudo, né? Pelo que você falou até agora, né? Não é simplesmente Não é uma simplesmente receita. usar uma receita, usar um medicamento, Sim. entendeu? E hoje a questão dos seus atendimentos hoje, como é que funciona? Você é uma consulta ali, tem um acompanhamento, como é que funciona esses atendimentos seus? Olha, o meu atendimento funciona assim, ó, da seguinte forma. A pessoa, ela paga o acesso ao profissional, entendeu? Então, assim, a pessoa que entra com uma consulta comigo, a gente faz uma estratégia, avalia a vida da Sim, pessoa, veja os objetivos, as queixas dela, né, as angústias que ela tem, sim, e a gente traça uma estratégia durante 12 semanas. Nessas 12 semanas, a gente vai criando algumas abordagens, né, medicamentosas e de estilo de vida também, que é o principal, Léo, é o estilo de vida. Eu falo bem assim, se a gente, a pessoa organizar o estilo de vida, ela consegue ter uma vida plena. Mas para isso ela precisa organizar. E as medicações vêm com auxílio, né? Para otimizar o processo. Então, um exemplo, uma pessoa que emagrecer 2 quilos em um mês, ela consegue emagrecer com a medicação 5, 7, entendeu? Então depende de cada pessoa. sim, Cada pessoa responde de uma forma. Uma pessoa que não tinha disposição e com o meu estilo de vida se melhorar lentamente, ela ia melhorar aquela disposição. Quando faz a terapia de uma medicação injetável, a disposição volta na mesma semana. Entendeu? Então, essas estratégias que a gente faz de suporte nutricional, suporte metabólico, hormonal, serve para isso. E a gente faz esse acompanhamento dando a mão com o paciente, vendo a evolução, conversando, vendo a melhora dele. Então, isso que é importante do acompanhamento em si, né? Não só uma consulta sim. avulsa, que a pessoa chega aqui, passa um remédio e te solta lá, com o mesmo estilo de vida, com a mesma rotina, sem saber se você está dormindo bem, se você está se alimentando bem, se está se hidratando adequadamente. Tudo isso influencia e é onde eu faço diferencial na minha avaliação. Que bom. Que aí a galera que quiser passar por você aí, né? Caso queira marcar uma consulta, de fato vai ser bem aproveitável, né? Eu já tô Não. quase com vontade de passar pela consulta aqui com esse rapaz aqui. Levantaram a mão aqui nos bastidores aqui, ó. É porque, de fato, né, a saúde é, como você falou, a questão não é só perder o peso, mas perder com qualidade, né? E Então, manter, Léo, e manter, no caso, ter hábitos de vida que mantenha a sua saúde e sim, promova a sua saúde. Então a pessoa tem que crescer em saúde, tem hábitos de vida. Você tem que acordar, Léo, todo dia disposto a produzir. sim, Entendeu? Dentro da sua logística, do que você está disposto a fazer, dos seus propósitos, da sua saúde. Então você tem que acordar todo dia bem. Quando você acorda e acorda com preguiça, cansado, doente, o corpo já não está legal. Então, assim, a gente só consegue ver a importância da saúde quando a gente está no leito de hospital, que é verdade. onde a gente está inutilizada lá e não pode fazer, inutilizada e não pode fazer nada. Então, isso é importante, promover saúde todo dia para que não chegue nisso, né? Eu falo, Léo, sempre assim, na minha família, eu falo assim, eu quero estar sempre bem para servir, entendeu? Então, se eu estou bem disposto fisicamente, mentalmente, espiritualmente, eu vou servir melhor meu pai, meu avô, meu irmão, meu tio, entendeu? Sim. Eu não quero estar doente para ser servido. Na verdade, eu quero estar bem para servir. Que eu acho que a nossa função é isso, né? Com certeza. As escalas, né? Hereditárias, por exemplo, filhos veio para servir os pais, né? E não os pais servir os filhos. Eu também penso dessa mesma forma. E a gente tem que estar bem, né? Não, tipo, não adianta a gente servir alguém e não estar bem. Então, e outra questão que eu sempre faço, né? Essa pergunta é para as pessoas que vêm aqui sobre o marketing, né? Hoje você como um cara que, né? Não é tão vigoroso, né? Mas está aí no propósito de melhorar muito aí a questão do marketing, mas você tem Lorena aí que atende muito bem. Qual a sua visão hoje, né, em relação ao marketing? O que é que você acha de tão importante? O que é que você
pensa, né, como médico, porque muitos anos atrás o médico não precisava de marketing, né? E hoje você já usufrui desse serviço, né? Conta um pouco para a gente e para quem vai estar também nos assistindo, né? Ô, Léo, o marketing eu também fui bem resistente para ter marketing, né? Até porque, assim, exige um tempo da gente, exige uma dedicação. Tudo para fluir bem exige uma dedicação. Mas hoje, na era digital, a gente não tem como não negar isso. E Sim, para a gente compartilhar informação e para a gente promover saúde e também, de certa forma, captar os pacientes para poder fazer um atendimento melhor, precisa divulgar. E a rede social é um meio importante da gente saber como abordar, como se posicionar, né? E ter uma autoridade hoje do ponto de vista digital também é importante para a gente falar. E eu aprendi, né, no caso, né? Tanto pessoas como referência como você, como Lorena, que é minha atual assessora de marketing, a gente vai criando esse feeling, né? Então ela sim, vai entendendo as minhas necessidades, eu vou entendendo as delas, e a gente vai trabalhando isso, porque assim, é a ideia. Quem não é visto, Léo, não é lembrado, verdade. entendeu? Apesar do boca a boca existir, hoje Sim, um exemplo, pelo marketing eu tenho pacientes hoje em São Paulo, em Minas Gerais, em Mato Grosso. longe, Então tenho pacientes de outras cidades aqui circunvizinhas que pelo marketing possível. foi possível fazer esse atendimento, né? Tenho agora uma consulta de um paciente que é de Portugal, só para você ter uma ideia, que a gente está assessorando para poder fazer esse Sim, acompanhamento. Então tudo isso foi visando do marketing, porque aqui no boca a boca não tinha como ir, verdade. entendeu? Aí não. Então esses detalhes e hoje as tecnologias assistivas, né? Quando a gente utiliza no caso um Google Meet para fazer uma consulta, uma avaliação, dá para a gente fazer intercâmbio por todos os locais, Sim, entendeu? Então tem muitas coisas que dá para assessorar. Apesar de que a avaliação presencial é importante também, né, para fazer uma avaliação antropométrica, porém a rede de apoio hoje multiprofissional é grande. Então, assim, sempre quando a gente faz um atendimento online fora, a gente recomenda, ó, procure um nutricionista da sua cidade de confiança, que possa fazer uma bioimpedância, possa fazer uma avaliação antropométrica e depois manda os dados para a gente que a gente faz esse intercâmbio. Então, isso também é sanado. sim, Então, às vezes, até o atendimento presencial hoje, quando tem uma rede multiprofissional, a gente consegue alcançar também. E através do marketing que faz todo esse link, verdade. entendeu? É importante, como você falou, né? Por exemplo, Lorena tem uma experiência muito boa. Eu conheci ela através de um evento, né? Gente boa demais. Acabou a gente pegando amizade, né? E de fato é entender o que o médico quer passar para os seus pacientes, né? Porque geralmente o marketing não é para outro médico, é para os seus pacientes. Posso entender e justamente essas dúvidas, esses mitos, porque quando o bom médico se cala, né? O mau médico vai falar Exato. coisas que não deve, de fato. E quando um bom médico fala, salva vidas, né? Estamos presentes na rede social e isso é fundamental. Hoje, de fato, como você falou, né? Você falou uma coisa que quem, quem não é visto não é lembrado. E hoje eu trouxe para mim e para as pessoas, quem não é visto não é encontrado, né? Ou seja, você foi encontrado porque foi visto. Então, eu tive essa mudança desse jargão aí, porque de fato a gente precisa ser visto para ser encontrado. E aproveitando nesse gancho do marketing, a gente fez lá uma caixinha de perguntas, né? O pessoal fez umas perguntas lá, tem algumas aí polêmicas aí, não sei se vai ser bom ou ruim responder, Mas mas vamos lá, enfim, pode vamos lá, mandar né? aí. Rapaz, aqui ó, depois dos 40 correr atrás do tempo perdido, é possível? Olha, você pode, depois dos 40 ressignificar, entendeu? Então, assim, o tempo que eu estava comentando até mais cedo aqui com o nosso colega aqui, o que eu fiquei, Léo, dos 13 anos até os 21 treinando regularmente. Tudo bem, não tinha um conhecimento ainda de um personal a fundo e tal, Sim, mas treinando. Então, assim, antes treinar do que não treinar, se puder, né? Mas fiquei 10 anos sem treinar durante esse período. Então foi 10 anos que eu perdi de fazer o quê? Estimular a produção miofibrilar do meu organismo, principalmente do músculo, né? Em sim, si. A gente tem uma diferença de produção miofibrilar e sarcoplasmática, que é a hipertrofia muscular. Então eu fiquei 10 anos ali sem estimular meu músculo a produzir mais substâncias. Com certeza, se eu estivesse treinando nesse intervalo de tempo, eu teria uma saúde diferente. Mas nunca é tarde para você iniciar um tratamento. Então, se você tiver um suporte, né, sim, reajustar seus hormônios, tiver um estilo de vida adequado, você vai conseguir ter saúde. Então, isso é importante. Só para interessante. você ter uma ideia, a mesma coisa é um exemplo do tabagismo. Se a pessoa para de fumar 15 anos, é a mesma coisa de uma pessoa, o pulmão dele se torna uma pessoa que não fumou, Sim, entendeu? Apesar de que dos riscos que teve anteriormente, né? sim, Mas os danos causados não perduram, sim, entendeu? O histórico fica, óbvio. Mas os danos não. Então a mesma coisa. Continue, volte a treinar.
não tem hora, entendeu? Não tem tempo. O importante é essa pessoa aí fazer uma avaliação e ter um estilo de vida saudável, né? Promover saúde também a partir dessa idade aí. Sim, perfeito. Vamos lá, mais uma pergunta, né? O pessoal perguntaram no Instagram. De fato, é a consulta digital. Estamos aqui, né? Como sei que meus hormônios estão baixos e o que eu devo fazer para repor? Olha, a primeira coisa sempre é perceber clinicamente. A gente fala que a clínica é soberana, né? Então, se a pessoa percebe, como eu falei, uma queda de exposição, uma queda de energia, como é que a gente percebe a queda de energia? Às vezes a pessoa acorda, consegue fazer as atividades, mas chega no final da tarde ali, 4, 5 horas, o corpo já fica pedindo para você ir deitar, Sim, dormir, entendeu? Então, isso já mostra uma queda de energia que ela não está conseguindo dar conta das 24 horas dela. Uma indisposição, alguns sintomas como queda de libido, como suores noturnos, se for mulher, né? Se for homem, falta de disposição, falta de energia, falta de força, risco de infecções que pode estar relacionado, porque cai a imunidade também nesses pacientes que têm uma deficiência hormonal. Então, nesse perfil, ela precisa fazer essa avaliação. Primeiro, clínica, perceber que está assim doente. sim. Depois, ver a avaliação hormonal para saber quanto ela precisa de reposição. Entendeu? Então, existem estratégias que aí vai montar essa estratégia hormonal e avaliar essa questão. Agora, o que é importante é fundamental todos avaliarem, principalmente ou quem está tendo sintomas, independente de estar abaixo dos 40 anos ou depois, ou aquelas pessoas, como eu falei, que é pessoas alvo, né, que a gente chama. Sim, Mulheres em fase de climatério e homens que passou dos 40 anos ali, precisa de uma avaliação mais direcionada. perfeito. Como funciona a medicina esportiva? Qual a atuação na alimentação e na preparação? Pois é, Léo, a gente começou o podcast falando sobre sedentarismo, né? Então, assim, a Isso, medicina esportiva, a princípio, era um atributo voltado só para tratar, para cuidar de atletas. Só que hoje, a gente sabe que fomentar a atividade, a prática esportiva é importante. Então, todo esse conhecimento que eu passei aqui para você, de algumas coisas, né, relacionado à forma de atividade física, atividade aeróbica, não aeróbica, a quantidade de sedentarismo, uma pessoa ser fisicamente ativa, comportamento sedentário, comportamento ativo, todos esses conceitos, VO2 máximo, entendeu? Hipertrofia muscular, resistência muscular, potência, mobilidade, são tudo conceitos dentro da medicina esportiva, forma de alimentar, que você vai direcionar essa pessoa para ela ter uma atividade, ter uma vida mais saudável, né? sim, Porque a atividade física, ela é um dos fatores para prevenir doenças crônico-degenerativas, como hipertensão, diabetes, lipidemia, colesterol alto. Então, tudo isso ela vai reduzir esses riscos para que a pessoa tenha mais longevidade. Então, é um remédio natural que está à sim, disposição de sim. todas as pessoas. Perfeito. Interessante. Rapaz, e agora sobre anabolizante? O que é que você tem a dizer? Usamos anabolizantes aí com nossos pacientes aí. Pode falar aí o que for aí, o que precisar, a gente está. O que pesa mais? O risco do anabolizante ou o risco do sedentarismo? Olha, o primeiro, só para quebrar um pouco o preconceito, né? Quando a gente fala de anabolizante, é uma substância que promove anabolismo. Se for levar em consideração substâncias anabólicas, a insulina é uma Sim, substância anabólica. Para se ter uma ideia, é a substância mais anabólica que existe, é a sim, insulina, entendeu? Nosso organismo. Só que ela é um anabolismo não direcionado para a construção muscular, ela constrói também gordura. Então, se a pessoa tem essas questões, ela constrói músculo e gordura. Já o anabolismo da substância derivada de testosterona, que ela está muito direcionado à produção muscular, né? Então, assim, para a pessoa que precisa construir massa muscular, uma pessoa que está em sarcopenia, que é uma deficiência, é fantástico a substância, entendeu? Então a gente pode usar de forma terapêutica para essas pessoas construir massa muscular a ponto de promover sua funcionalidade. É um idoso que precisa melhorar sua massa muscular ali para sentar e levantar. É um idoso que precisa melhorar seu condicionamento para poder correr melhor, entendeu? Agora, como eu falei, o problema é as pessoas que querem usar de forma recreativa e abusiva. sim, Até pessoas que trabalham no fisiculturismo, se for usar de uma forma direcionada para o seu fim, que é subir em um palco, que é uma pessoa que vive daquilo como esporte e trabalho, é válido, entendeu? De forma coordenada, minimizando os danos, os riscos para alguma doença mais grave, entendeu? sim. Agora o problema é a pessoa que está ali, entrou na academia agora e aí já começa a se envolver com o uso de anabolizantes, sem conhecer o corpo, sem conhecer sua genética, sem dar um estímulo natural, sem promover uma coisa, um estilo de vida saudável, né?
Então isso é muito relativo. Então a gente, nessa área, o que a gente faz? A gente direciona as pessoas para o que ela realmente precisa, para que seja o quê? Funcional e que possa promover saúde. Sim, E não, no caso, usar de forma abusiva para causar muitos efeitos colaterais sim. e danos, né, futuros mais Perfeito. graves. Basicamente você respondeu umas três que tinha aqui em uma só a resposta. Porque tem justamente a pergunta sobre isso, né? O mais importante é, no caso, o que é que você tem a dizer sobre o jovem hoje, por exemplo, que nem tem a disciplina ainda, né, da atividade física e já quer fazer os velhos ciclos, né? Dar aquela ciclada aí. Infelizmente, Léo, tem muitos jovens que começam a usar, e o detalhe, essas drogas, né, essas medicações, elas não são vendidas de forma tão controladas como a que é supervisionada Sim, pela Anvisa, né? A Anvisa supervisiona alguns tipos de esteroides que vem de farmácia com receita médica controlada e tal. Mas existem muitas medicações que esses jovens de hoje só não arrasta para cima de um Instagram, de uma rede social, de um site, consegue acessar e chega no seu correio sem nenhuma fiscalização. Então, esse é a cautela que tem que ter. E às vezes, só para você ter uma ideia, existe um livro de Dr. Lucas Caseri, que ele é médico de esporte, fisiatra, chamado Anabolismo Underground, que ele relata que essas drogas que esses jovens às vezes compram, né, do mercado clandestino, sim, ou ela vem subdosada, ou supradosada, ou contaminada, ou nem a substância que é um efeito placebo. sim, Às vezes a pessoa está botando um óleo ali de cozinha dentro do corpo pensando que é um hormônio. sim. E isso bagunça o organismo da pessoa como um todo, entendeu, Léo? Então, assim, tem várias outras questões. E só para citar um detalhe desse livro também, além dessas alterações, né? Isso ocorre em mais de 60% dos casos. É mesmo, Então, né? de cada 10 que compra, 6 está comprando gato por lebre. Só para Rapaz. você ter uma ideia. Então, tem que ter cautela muito nessa condição. É interessante procurar um profissional, né? Para Sim, poder entender isso. Entender também, junto aos pais, se for o caso, se as crianças estão usando de forma equivocada, né? sim, Essas substâncias, para direcionar a informação mais de credibilidade. sim. Porque nada, Léo, é isento de danos. Então, a longo prazo, vai causar riscos cardiovasculares, vai ocasionar hipertrofia cardíaca, insuficiência cardíaca e pode levar até a óbito. Rapaz, interessante, viu? Então, fica esse alerta aí para quem está em casa, né, doutor? Nos assistindo, possa ficar de fato, acordar para essas compras, né, de forma ilegal, porque, como você falou, né, às vezes quer consertar algo, mas acaba prejudicando de forma Exatamente. maior, né? Doutor, a gente está chegando aqui no nosso fim do nosso episódio, né? Queremos te agradecer, não só eu, mas toda a equipe da Promed. Né? A gente agradece por ter vindo, por trazer esse conteúdo riquíssimo aqui, como eu sempre falo, né? Saúde em primeiro lugar. E, de fato, foi um podcast muito interessante, porque quebrou vários tabus aí, né? Em relação a isso, a questão dos hormônios mesmo, né? Menopausa, enfim. Mas, de fato, agradecer por ter vindo, por estar aqui sempre, né? Pra conseguir uma agenda com você foi um pouco difícil, né? Cara que anda com a agenda lotada aí. Então, muito obrigado. As portas da Promed estão sempre abertas para você. Pois é, Léo, eu que agradeço você pela convite, né? Pelo Sim. convite em si. Para mim é uma honra estar aqui, quando onde vários profissionais também que eu admiro passaram por aqui, né? E para falar um pouco ao público, o que eu sinalizo? Caso vocês queiram fazer uma avaliação e entender como funciona esse universo da medicina esportiva, né, e medicina integrativa, estarei à disposição, pode se fazer o link na bio e a gente vai fazer direcionar, né, a sua necessidade. Uma coisa que eu sempre digo é que assim, as pessoas pensam que sabem comer, as pessoas pensam que sabem treinar, as pessoas pensam que estão tendo a saúde plena. Mas quando a gente faz uma avaliação mais detalhada e direcionada, as pessoas percebem que a gente precisa construir e aprender a cada dia para ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então faço um convite a você para poder conhecer um pouco do nosso trabalho e aprender um pouco de como conduzir a vida de forma mais saudável e mais plena, né? Legal. Você falou sobre comida e eu ia te fazer essa pergunta dentro do episódio, eu acabei esquecendo, mas não acabou ainda, eu vou fazer. Comer cuscuz todos os dias é prejudicial ou não? Como é que é? Tem que ter uma. Como é que é isso aí? Cuscuz, a tapioca que a gente sempre consome ali, né? Olha, você me ofereceu um cuscuz aqui, eu falei, ó, cuscuz está um excelente carboidrato, né? Então, assim, você pode comer, no caso, de forma direcionada, né? Cuscuz, tapioca. Agora, sempre sim, sempre que você puder, é bom alternar
outras substâncias. Por quê? Porque micronutrientes, como vitaminas e minerais, uma substância só não vai te oferecer todas. Sim, Então é bom sempre estar alternando. Um aipim, um fruta-pão, um inhame, uma batata sim, doce. sim. Por quê? Porque você vai ter uma diversidade maior de nutrientes para você se nutrir. E nosso corpo precisa de vários nutrientes. Então isso é a Verdade. parte importante. Agora sim, que cuscuz é um excelente alimento? É. Dá para se comer todo dia? Dá. Agora você tem que ciclar com Outros. outros alimentos ali Sim, para manter uma nutrição mais plena, né? sim, E não ficar sim. com nenhuma deficiência energética nem nutricional. Verdade. Então, bora botar o cuscuz aí com de tudo um pouco, né? Né? Cuscuz. Pode colocar que não vai se arrepender, não. Verdade. E você que chegou até aqui, queremos te agradecer por nos assistir e nos acompanhar até o final desse episódio. Você quer saber mais sobre o Dr. Fernando? Vá lá no perfil dele e beba dessa fonte. Muito obrigado. Até a próxima, que vemos aí com bastante consulta digital para você. Muito obrigado.